Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achai carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Resume na seguinte frase, que nós deveríamos fazer ao nosso próximo, né? O que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse a nós. Ou seja, resumiu toda a sua doutrina no amor ao próximo. Algo simples, mas ao mesmo tempo tão difícil para nós, né, que somos imperfeitos. E como bem diz a lição, Jesus fala de uma vida futura no reino de Deus. Nos faz entender que nós aqui estamos de passagem, né? E que quando aquele que acredita que tudo acaba com a morte, qualquer constrangimento, qualquer provação, qualquer dor, pesa muito. Por exemplo, você perde um filho, uma mãe, um pai. E se você achar que isso é para sempre, que você nunca mais os verá, isso dói muito mais. Mas se você perde um filho, aquilo te dói, mas se você sabe que dentro de poucos anos você terá a oportunidade de tê-lo nos seus braços, isso te consola, né? Por isso que a doutrina de Jesus é extremamente consoladora, porque nos dá essa esperança, né? De que aqui estamos em provação, estamos em aperfeiçoamento, mas existe uma vida após a morte. É de lá que saímos e que de lá voltaremos, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Essa passagem está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em palavras. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias.
levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. É porque ele sentia, em certo momento, que estava chegando o seu momento de partir. Então ele começou a preparar os seus discípulos para esse momento, né? Então ele começou a falar assim, dar pistas, né? De que ele não ficaria ali muito tempo. E quando os apóstolos começaram a perceber que ele estava falando da sua partida, eles ficavam tristes. Ficaram. Foi quando Jesus citou esse trecho: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido. E como diz a lição, no tempo de Jesus, as pessoas ainda não tinham espiritualmente evolução para entender tudo. Então Jesus se limitou a ensinar aquilo que era possível. E muitas vezes falou por parábolas, né? Trazendo a essência do ensinamento que só o tempo, então, com a evolução dos homens, né, poderia mostrar. E ele faz essa profecia de que mais tarde Deus enviaria, né, um novo Consolador à sua semelhança, para não só dizer todas as coisas. Então quer dizer que Jesus não pôde dizer tudo, mas também nos fazer lembrar de todas as coisas que ele disse. Então subentende-se aí que as suas palavras não seriam deturpadas ou mal compreendidas. Então o Espiritismo realmente é o Consolador prometido, porque se Jesus antes se vê obrigado a falar por parábolas, né, o Espiritismo ele vem de uma maneira bem simples, né, e de uma maneira bem concisa, assim, de que qualquer pessoa entende, né? Hoje nós sabemos o que somos. Somos espíritos eternos, somos criaturas divinas. Fomos criados num certo momento, mas nunca deixaremos de existir. De onde que viemos? Viemos do plano espiritual, né? E aqui estamos de passagem, em aprendizado. Cada um dos que estão aqui tem o seu propósito de vida. Veio trazendo dificuldades, mas também veio à Terra trazendo suas virtudes. E o propósito maior da nossa estadia aqui na Terra é o nosso aprimoramento moral, intelectual. E nós sabemos também de que para onde vamos. Todos sabemos que um dia teremos que deixar essa Terra, né? Mas sabemos que iremos morrer e depois iremos renascer. Então isso traz uma consolação imensa, quando nós sabemos que todas as vicissitudes que nos chegam nessa vida atual são simples aprendizados, e muitas vezes aquilo que dói mais, aquilo que é mais difícil para nós nessa vida, é o que nos fará evoluir mais. O próprio nome do texto já nos remete ao seguinte pensamento: por que o Espiritismo é um dos consoladores, seria o Consolador prometido? Porque ele permite acreditarmos no futuro, ele não transmite uma realidade impossível de acreditarmos, ao contrário, ele explica cada fator, por mais negativo que pareça, das nossas vidas. Às vezes a gente se olha e pensa, poxa, a minha vida não anda, né? Fulano tem tudo o que eu precisava e não dá valor. Mas será? Não seria injusto pensar, não seria muito amargante pensar da seguinte forma: poxa, alguns vêm agraciados de tantas formas, né? Porque vem numa família de posses, porque vem num corpo saudável, perfeito, né?
bonito, porque não? A gente se olha e pensa essas coisas também, e olha para si e vê uma outra realidade. Ou olha para aquela outro ser humano que está na rua, não tem onde morar, não tem muitas vezes o que comer, e compara as duas realidades. Seria fácil acreditar na justiça divina se nós não acreditássemos na reencarnação, se nós não acreditássemos na segunda, terceira, quarta, 10ª, 30ª chance? Seria muito mais doloroso, né? Como o Rubens citou, o caso do desencarne, visto como um até breve ou um até um dia, é menos doloroso. Lógico, é óbvio que o sofrimento chega, bate, a gente precisa do sofrimento para ser impulsionado. E o Consolador vem para quê? Para responder todas as nossas dúvidas, na medida que fornece um pouquinho de acalanto, ou muito acalanto. Né? Quando a gente percebe que está mal, que está numa situação difícil, quantos de nós não recorre a Deus, não recorre à própria casa espírita? Quantos de nós não encontramos um consolo, um abraço, um amigo, e mesmo as energias que a gente precisa aqui? Então é muito isso também, né? Transmite uma fé possível de ter, palpável até diria, né? E funciona como um impulso para que a gente continue, sabendo que ser bom não é desperdício de tempo, como a gente ouve muita gente falar. Por que eu vou ser bom se só quem pratica a maldade ou só quem age para desvantajar o próximo está numa situação mais favorável que a minha? E aí vem o Consolador e diz: amai, seja caridoso, praticai a caridade, para que lá na frente você colhe os frutos. Aqui o nosso tempo e espaço para o nosso ser encarnado, talvez ele não seja tão breve quanto para o nosso ser desencarnado. O que eu quero dizer com isso é, o nosso tempo aqui na Terra, comparado com o tempo que temos na eternidade, é mínimo. Então, vamos nos esforçar esse tempo, se agarrar no Consolador, para que possamos atingir cada vez mais um grau, para que possamos ser felizes um dia, né? Atingir a verdadeira felicidade. E disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares, que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas. Como trabalhar, aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. E nós acabamos de ler, estamos aqui em aprendizado. Mas será que o nosso dia a dia reflete essa verdade que nós já conhecemos? Será que no nosso cotidiano nós vivemos, atento que nós estamos aqui de passagem, e como a Juliana falou, é uma passagem breve, é um grão de areia em relação à praia imensa, se nós formos ver a existência terrena e a nossa eternidade. A gente sabe, tem um conhecimento, mas
é difícil viver, né? Sintonizado, harmonizado com esse princípio de que aqui estamos para evoluir, né? Para aprender. Perdemos horas e horas no celular, em coisas que não fazem nenhum sentido para a nossa evolução espiritual. Ficamos 2 horas vendo um jogo de futebol, né, Moisés? Xingando lá o juiz e tal, né? Mas não conseguimos pegar meia horinha para ler o Evangelho, para fazer uma meditação, né? Assistimos a novela das 6, das 7, das 9, são quantas horas são aí? Às vezes todos os dias, né? Ainda mais quando a novela é boa, né? A gente não quer perder. Mas na hora de, ali no dormir, aqueles 15 minutos que a gente via fazer uma reflexão, ver se o nosso dia, né, realmente foi bom, o que fizemos de errado, o que fizemos de certo, a gente não tem essa paciência. É como a gente desconhecesse, né, que somos espíritos, né, e que cada dia que passa estamos mais próximos desse momento em que nós iremos passar essa cortina, né? Temos o conhecimento, mas não vivemos, né, em harmonia com esse conhecimento. E a lição de hoje vem nos falar do Cristo Consolador, né? O seu Evangelho, né, os seus ensinamentos, é um roteiro seguro para que nós possamos dar os nossos passos aqui na Terra sem nos comprometer com mais erro, né? Porque nós sabemos que todos nós estamos imersos numa grande lei divina, nessa lei de ação e reação, e tudo o que plantamos, colhemos, e tudo o que lançamos ao universo, isso volta para nós de alguma forma. E hoje temos a cultura de se colocar como vítimas, né? Sempre a culpa é dos políticos, a culpa é do outro, é do patrão, é da esposa, é do filho, é dos sistemas. E nós sabemos que tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, tem a sua causa em nossas atitudes, em nossas escolhas, talvez não agora, mas passadas, né? Às vezes você vive num ambiente familiar conturbado, em desarmonia com pessoas assim próximas, mas aquilo tem um motivo, né? Nós sabemos que a lei do amor faz com que todas as pessoas que têm algum laço assim de ódio, de rancor, venham estar juntas, né? E você tendo esse conhecimento, você consegue ir levando e relevando, sendo indulgente e se aprimorando. Por isso é importante não só ter a ciência, né, do que Jesus nos ensina, mas tentar no dia a dia, por mínimo que seja, agir em consonância, harmonia com aquilo que aprendemos. O nosso dia a dia, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, é um dia a dia um pouco difícil, vamos deixar um pouco mais leve. Ou uma briguinha no trânsito, ou um ambiente conturbado no serviço, ou mesmo dentro de casa, alguma dificuldade. E aí chega uma hora que você olha para você e fala, não aguento mais. Eu tenho que ter paciência de Jó. Quantas vezes a gente não falou isso, né? Ô paciência, meu Deus, me dá paciência. Mas se a gente parar para pensar, o nosso dia a dia, a rotina que estamos inseridos desde que viemos ao mundo, desde que reencarnamos, é um convite ao nosso melhoramento. Quando a gente nascemos muitas vezes sem cabelo, né? Alguns têm sorte de nascer cabeludo, mas nascemos sem cabelo, nascemos totalmente dependentes do amor ao próximo, do amor do próximo, né? Do amor dos nossos pais, daqueles que nos têm por tutores, que cuidam da gente, são responsáveis pela nossa vida. E quando a gente vai começar a aprender a andar, quantas vezes a gente cai? Quem tem criança pequena em casa aqui, neto, sobrinho, filho, pode observar. Quantas vezes a criança ao caminhar, ao aprender a dar os primeiros passinhos, ela cai? No entanto, o pai, a mãe ou a pessoa responsável por aquela criança, coloca a criança na cama e fala, pronto, agora você não vai mais cair, você vai ficar preso aqui, em segurança, tudo que você quiser eu vou dar na sua mão, vou trazer para você não cair mais. Não, pelo contrário, né? Não foi nada, levanta. Né? Não foi nada, bebezinho da mamãe, não foi nada, continua andando. Por quê?
talvez seja uma das primeiras dificuldades que a gente enfrenta na Terra. E se a gente desistisse, não andaríamos. Porque a prática nos faz cada vez melhores, até mesmo nessa ação. Isso em tudo na vida. E a prática do bem é a mesma coisa. Não é porque o bem não é, talvez, um objeto que a gente possa segurar na mão, algo que a gente apalpe, ele é menos importante, ou ele é a circunstância que ele decorre e evolui na nossa vida é diferente dos passos que a gente dá ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento humano. O bem é uma prática que só se aprimora praticando. Né? Então não adianta eu deitar e falar, amanhã eu vou ser bom. Amanhã eu vou ser bom. Não, você tem que ser melhor a cada dia. Nós temos que nos melhorar. E às vezes a gente começa com um pequeno passo, um passo mínimo. Você está no trânsito, alguém te fecha, por exemplo, e você consegue só pensar no xingamento, você não reproduz. Isso já é um avanço, né, Rubens? Isso já é um bom avanço, né? E assim, aos poucos, você vai adquirindo algo que às vezes todos nós, né? Acho que todos nós precisamos, que é a paciência. A ciência da paz, que também é outro bem que só atingimos, só conseguimos dominar praticando. Então, o Evangelho dá as coordenadas, ele é um roteiro que não te deixaria errar nunca, mas também é algo que precisamos praticar diariamente. É claro que tropeços, quedas, haverão. Somos seres humanos encarnados num país de provas e num planeta de provas e expiações. Estamos aqui para expiar, sim. Mas não significa que devemos permanecer na expiação. Podemos utilizar a prova, a dificuldade, para crescer moralmente. E talvez aquela pessoa que você mais tenha dificuldade de ser cordial, é aquele que mais precisa da sua cordialidade. Aquele que te fará, talvez, atingir um patamar evolutivo gigantesco. Tá? Então, vamos fazer o que o Rubens falou, vamos tentar deitar, refletir nas nossas ações diárias. Lógico que não vai ser todo dia, a gente vai ter dias que não vamos conseguir fazer, né? Mas vamos tentar se condicionar a isso, se propor a isso. Isso se dá, vamos dizer que é o primeiro passo para a prática do Evangelho. E praticando o Evangelho, a gente, vamos dizer, vai estar cada vez mais caminhando rumo à nossa própria felicidade. Não terrena. Aqui na Terra, o que nós vamos alcançar com a prática do Evangelho é muita paz, isso com certeza, sem dúvida, tá? E segurança naquilo que estamos fazendo, naquilo que acreditamos. Agora, a felicidade a gente vai conhecer pela eternidade, porque, como eu havia dito antes, o tempo que temos aqui na Terra, espiritualmente falando, é muito breve. Então, nós sabemos que Allan Kardec foi aquele que organizou, né, todas aquelas mensagens primeiras que vinham dos espíritos. E Allan Kardec era um professor, era uma pessoa muito culta, muito capaz, e pegou para si a missão, né, de pegar aquelas mensagens que vinham esparsas e chegavam até eles, e organizar isso como um corpo de doutrina. E conta na sua bibliografia que, certa vez, ele estava tentando terminar um capítulo e começou a ouvir barulho, né, batidas. E ele procurava a causa daquelas batidas e não achava alguém fisicamente. Procurou atrás da porta e tentou terminar, mas não conseguiu, porque aquelas batidas, toda vez que ele tentava escrever alguma coisa, aquelas batidas se repetiam. Logo após, em outro dia, numa reunião, se manifestou um espírito que dizia, né, ser o espírito da verdade, e era ele que estava fazendo aquelas batidas, porque existia um erro grave naquele capítulo e que não estava certo. Vê em tal linha
né, em tal parágrafo. E realmente depois Kardec, relendo o capítulo, viu realmente que tinha um erro ali. E esse Espírito da Verdade se manifestou poucas vezes, né? Temos poucas mensagens. E nós acreditamos piamente que o Espírito da Verdade, né, que acompanhou toda a formação da doutrina espírita, seja o próprio Cristo. E nesse momento nós vamos ler uma das mensagens que ele trouxe. Aliás, a primeira fala assim: venho como outrora, ou seja, venho, então não é a primeira vez que ele veio, ele já veio outra vez, né? Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima dele reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei os feixes e, bem esparsos pela humanidade, disse: vinde a mim, todo vós que sofreis. Quem foi que falou essa palavra, né? Vinde a mim, vós que sofreis. Foi o próprio Jesus, né? Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, façam-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afastei a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vós vos clamamos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então essa foi a primeira mensagem do Espírito de Verdade, né? Que esteve sempre presente ao lado de Kardec para nos trazer essa doutrina maravilhosa que realmente é o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás, né? Ela não tem meias palavras, ela é direta, ela é simples, né? E qualquer pessoa que a lê a pode entender. Sabemos que Jesus é o governador planetário da Terra e que tem ele por missão encaminhar todos esses bilhões de seres aqui encarnados e que também nesse momento se encontram no plano espiritual à observância da lei de Deus. E é uma tarefa gigantesca, né? Porque não depende só dele, depende da nossa vontade. A gente pode ler o livro, pode escutar uma palestra e adquirir aquele ensinamento e ele ficar aqui no nosso intelectual, mas ficar só no intelecto e não nos transformar intimamente.
Então, do que vale ter o conhecimento se esse conhecimento não nos transforma, não nos motiva a melhorar? Melhor não saber, né? Porque nós sabemos que aquele que há muito foi dado, muito será pedido. Então, nós que tivemos nessa encarnação, por misericórdia de Deus, ter a oportunidade de entrar em contato com essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que é a doutrina dos Espíritos, que nada mais é que o cristianismo redivivo nos tempos atuais, né? Nós temos recebido muito. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? É como se esse conhecimento fosse aquele talento que Jesus dá a você. Só que não devemos pegar esse conhecimento e enterrar, né? Fazer um buraco e deixar ele ali, quietinho, e não nos servir para nada. Tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que temos ouvido, necessita em nós germinar e frutificar. É claro que nós somos seres imperfeitos, né? Que é muito difícil a mudança de um hábito. Ainda mais quando esse hábito nos acompanha por inúmeras encarnações. Todos nós, se meditarmos e fizermos uma autoanálise, sabemos aonde temos a nossa dificuldade. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma crítica, tem pessoas que não conseguem perdoar, tem pessoas que têm dificuldade de ser indulgente. E isso somos todos nós. E a perfeição não é desse mundo. Mas, pelo menos, a intenção de ser melhor devia nos motivar todo dia, né? Sabendo que sairemos daqui falhos, cheios de vícios, mas que esses ensinamentos que nos chegam através da doutrina dos Espíritos possam nos modificar ou pelo menos nos fazer errar menos, né? Quantas vezes, né? Ela citou aqui o negócio da pessoa nos fecha no trânsito. Eu estava indo para uma palestra e eu vinha meditando o que eu ia falar, né? Tal, não sei o quê, para na hora não dar um branco. E aconteceu isso, alguém me fechou e me fechou feio, né? E naquele momento eu estava no céu, fui para o inferno em poucos segundos. Meu estado de espírito, né, que se modificou completamente. E depois, logo na frente, eu falo, nossa, que bom cristão você é, né? Vai dar palestra, né? E faço o que eu falo, não faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que... Então, naquele momento eu me vi hipócrita, mas nós somos assim, né? A gente sabe o que é certo, mas tem dificuldade de fazer. Mas é só de você não falar o palavrão já é um ganho, né? Já é um outro nível. E nesse esforço de cada dia ser melhor é que nós vamos paulatinamente galgando, né? Diminuindo essa distância que nos separa de nós e Jesus, né? Ser melhores, acredito que não significa a gente aderir culpa, se auto-julgar, não. Apenas uma análise do que a gente já consegue eliminar da nossa vida. E uma das grandes verdades que o Evangelho, a doutrina espírita nos explica, nos traz, é que somos responsáveis pelas nossas mazelas. Não importa se foi na existência anterior ou se nessa existência. Eu não posso também carregar comigo aquela fé cega de que nada... Eu posso fazer quantas coisas contrárias às leis, tanto divinas, universais, quanto humanas, que nada nunca vai me atingir, né? Então, eu posso roubar um banco, e aí quando a polícia me prender, eu colocar a culpa em Deus, porque Deus não olha para mim, né? Então, procurar pensar nas nossas atitudes, nas nossas decisões, naquilo que eu vou fazer interfere aonde na vida do meu próximo. Aquilo que me parece bom, que é bom para mim, até que ponto vai interferir na vida de alguém de forma negativa. Então, são esses pequenos passos que vão nos levar a caminhar, vamos dizer assim, no caminho do bem. Então, vamos
pegar as pequenas coisinhas, as coisas mais simples, né? Olhar às vezes a gente tem algum problema no ambiente de trabalho, olhar para talvez aquela ou aquelas pessoas que nos transmite uma energia negativa ou que nos transmite aquela sensação ruim que temos de, poxa, eu não queria que você estivesse aqui trabalhando comigo, nossa, por que você não fica quieto? Às vezes a gente tem essa negatividade dentro da gente. Mas olhar para aquele ser como um ser que está ali para te ajudar a atingir o ápice da paciência, que você vai conseguir. Né? Então, olhar para ele com olhos diferentes. Poxa, a decisão dele de falar certas coisas é dele. Agora, a decisão de se atingir, de me deixar afligir pelo que ele está falando, é minha. Né? Um último exemplo que eu gostaria que vocês refletissem. Como o Rubens tinha dito, às vezes é mais cômodo para nós nos colocarmos na posição de vítima. Porque é culpa do fulano, do beltrano, do ciclano, mas nunca olhar para mim. Né? Vamos pensar no seguinte, eu chego com uma caixa de presente linda, maravilhosa, um embrulho fantástico, e entrego a cada um de vocês. Quando vocês abrem, o que tem ali é lixo. Lixo, assim, são coisas, vamos dizer, uma coisa muito ruim. O que vocês fariam com essa caixa? Vocês levariam para casa, guardariam no guarda-roupa de vocês, e toda vez que olhasse para aquilo, pensasse, como ela pôde fazer isso? Me devolveriam, talvez até com algo a mais, ou simplesmente descartariam? Isso é o que diariamente, às vezes, a vida nos coloca. Pessoas nos ofendem, né, ou tentam nos ofender, porque a decisão de se sentir ofendido é nossa. Pessoas que, de repente, tentam agir de uma forma para que a gente se sinta mal, mas a decisão é sua, não importa quem quer que faça. Pode ser a pessoa que você mais ama na vida, e hoje o que eu estou falando pode parecer demais, mas o controle da nossa vida é nossa. O controle das nossas emoções é nosso. Então, quem pode deixar de se sentir ofendido, se desprender dessas coisas e para começar a conseguir seguir o Evangelho somos nós. Então, vamos refletir, né? Vamos levar essa reflexão para casa. É isso que eu gostaria de pedir. E já de antemão, da minha parte, agradecer a paciência de vocês e desejar uma excelente noite. Luz que ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo subir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz raio duradouro que orienta um navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz siga em paz o caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus meu
abençoa, me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz siga em paz o caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz